A Malu Gaspar fez uma coluna hoje no Globo falando um tema que eu já falei várias vezes aqui no meu canal, né? A democracia não precisa de heróis. Na verdade, eu complemento esse pensamento, já falei isso outras vezes também, que sempre que aparece um herói salvador da democracia, esse cara é automaticamente um ditador, porque a democracia, antes de mais nada, é a submissão dos homens às regras. Então você tem a regra sendo mais importante que o homem. Se você tem um homem que está subvertendo as regras para, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, como o Alexandre de Moraes tem feito, ele já quebrou a democracia. Já não é democracia mais o que você está vivendo. Sempre que você tem um herói salvador da democracia, você tem um vilão. Ela não chega a dizer isso aqui, né? Ela não chega a dizer que o Alexandre de Moraes é um ditador. Mas é o que está subentendido nesse papo dela aqui. Mas tem uma coisa mais preocupante. Eu falei num vídeo mais cedo hoje dizendo que a Malu Gaspar está sendo atacada, mas que eu acho que ela tem as evidências para mostrar, né, esses encontros todos, porque realmente ela jogou um negócio no ventilador aí muito pesado, né? Agora, ela dá a entender aqui que talvez não tenha, que talvez não dê em nada essa parada toda aqui, hein? Será que isso foi só mesmo para esconder o caso do filho do Lula e não vai dar em nada isso daqui? Existe essa possibilidade. Vamos entender o caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Chico Tira Mané Veste, Todo Ladrão Tem a Sua Hora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, diz a Malu Gaspar, a democracia não precisa de heróis. Foi uma coluna muito importante aqui no Globo, saiu no Globo Impresso também, essa imagem aqui, né? E falando justamente uma crítica ao Alexandre de Moraes. Olha só o que ela diz aqui, ó. O ano de 2025 vai terminando amargo para muita gente que acreditou no julgamento dos vândalos golpistas do 8 de janeiro e dos articuladores da intentona para impedir a posse de Lula como salvação da democracia. Olha só que coisa, né? Vocês que acreditaram que o Alexandre de Moraes estava salvando a democracia brasileira, não estava, né? Como sempre acontece, é 100% das vezes, não tem uma única situação em que está errado. Quando alguém se diz salvador da democracia, esse cara é um ditador, ele está matando a democracia. Diga-se de passagem, foi o que disseram os militares em 64 também, tá? Eles também disseram que estavam salvando as instituições, salvando a democracia. O editorial do Globo, no dia 1º de abril, né, no dia seguinte ao golpe de 64, né, quer dizer, o golpe na verdade foi no dia 6 de abril, né, tem esse detalhe, mas no dia seguinte à descida dos tanques lá de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, né, quando sacramentou-se a mudança de regime lá em 64, o editorial do Globo falava, né? Ai, que bom que os militares salvaram a nossa democracia. Meu amigo, 100% das vezes que alguém diz que está salvando a democracia, essa pessoa é um ditador. E isso inclui o Lula. O Lula tem falado também, não, que estamos salvando a democracia, vamos fazer um museu da democracia. Que porra de museu da democracia, meu amigo? A democracia está viva, não precisa de museu para democracia, não. Museu é para coisa que já acabou, né? Aqui, ó, tudo por causa de um enredo que começa com um contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master, prevendo pagamentos de 3,6 milhões mensais ao longo de 3 anos por serviços até agora desconhecidos. E segue com a pressão do ministro sobre o presidente do Banco Central pela aprovação da venda do Master ao BRB, Banco Estatal de Brasília. Enquanto salvava a democracia, eu colocaria isso daí entre aspas enormes, duplas aspas, Moraes se movimenta no coração do poder de forma que não é preciso código de ética para considerar imprópria. Mas é lógico, é importante ressaltar o que o Alexandre de Moraes percebeu. Aliás, o que o Vorcaro percebeu? Quem está mandando no país é o Alexandre de Moraes. Se eu tenho que ter o apoio de alguém, eu tenho que ter o apoio do Alexandre de Moraes. O resto, foda-se. Lula? Quem é Lula na fila do pão, meu amigo? Lula não é ninguém. Quem manda é o Moraes. Foi lá, deu um bom dinheiro para a esposa do Moraes, comprou o Moraes e agora, olha só que maravilha, né? O contrato de sua mulher foi fechado em janeiro de 2024 e continua válido em julho de 2025, quando Moraes esteve com o presidente do Banco Central. Uma vez que as conversas foram reveladas, Moraes disse que se reuniu sim com Galípolo, mas não falou sobre o Banco Master, só sobre as sanções magníficas aplicadas pelos Estados Unidos contra ele. Fez o mesmo que o colega Dias Toffoli, que disse que viajou num jatinho junto com o advogado do Banco Master, mas foi só para assistir o jogo do Palmeiras. A gente falou de futebol, da forma da bola, como ela é uma esfera e é muito bonita, e quando entra no gol o pessoal grita gol e não sei o que lá. Estavam discutindo isso, futebol apenas, né?
Agora, olha só, essa é a parte que me preocupa nessa coisa aqui. Ó. Galípolo, que andava assertivo, dizendo estar à disposição do Supremo e de Toffoli para todos os esclarecimentos e afirmando ter documentado todos os contatos, mensagens e discussões a respeito do Master, passou a adotar um comportamento errático. A gente falou isso ontem, tá? Aliás, eu falei ontem na questão da agenda do Banco Central, que mudaram a agenda do Banco Central e depois voltaram para a original, porque viram que pegou mal, né? Que a mudança pegou mal, voltaram para a original a agenda do Banco Central. Uma coisa muito estranha essa história realmente, né? Ou seja, o que eu imagino que está acontecendo, está havendo uma pressão muito grande no pessoal do Banco Central, maior ainda agora que o caso estourou, né? O pessoal está pressionando ainda mais o pessoal do Banco Central. Primeiro negou em off, esse aqui é o Galípolo, né? Negou em off a alguns veículos ter sido pressionado, mas admitiu nas conversas com Moraes que se falou sobre o caso do Banco Master. Então, ou seja, o Galípolo, que estava antes muito certo, dizendo que não, que foi pressionado, que os técnicos foram pressionados e não sei o que lá, ele disse que não, eu não fui pressionado não, coisa e tal. O cara já afinou a voz, né? Galípolo, se o Lula estava dependendo do Galípolo para fazer frente ao Alexandre de Moraes, já caiu. A gente corre o risco mesmo do Alexandre de Moraes assumir de vez o controle do país, tá? Ele que manda e foda-se, né? Procurou jornalistas para afirmar não ter sido pressionado, mas pediu que não publicassem ter dito isso. Uai, que papo é esse? Como é que ele fala para o jornalista que não foi pressionado, mas que não é para publicar isso? Cara, isso não faz sentido nenhum, sob o ponto de vista algum de lógica, de bom senso, né? Mas se houve pressão, por que não dizer em público alto e bom som, né? Oficialmente, o Banco Central divulgou uma nota de 2 linhas confirmando apenas que houve reuniões para discutir as sanções da Magnitsky. Mas essas reuniões também não constam na agenda pública do Galípolo. Ninguém explicou nem quando nem como ocorreram e por onde não, e por que não foram registradas essas conversas e se falou afinal do Banco Master. Porque lembra, a própria Malu Gaspar fala que a reunião que teve do Banco Master foi antes dessas reuniões da Magnitsky, né? Foi em julho. Lembra, a Magnitsky ela foi anunciada no dia 30 de julho. Então, a única data que poderia ter uma conversa de Magnitsky em julho seria no dia 31 de julho. E não consta que teve, né? Foi em agosto e no final de setembro, né? Então, não, a reunião foi para o Banco Master mesmo que teve entre o Moraes e o Galípolo, né? Por fim, depois de muito questionamento, o Moraes ainda disse que sua mulher não trabalhou para o Master na negociação com o BRB. Fica a pergunta então, se o escritório da Viviane não atuou pelo Banco do Vorcaro na operação mais relevante da história da instituição, o que o escritório fez ao final? Por que ele ganhou 129 milhões de reais afinal? Se não é para essa operação, para que é, né? Os esclarecimentos em nada esclarecem imediatamente e passaram a servir de munição para o fla-flu das redes, enquanto dando aos mitodependentes combustível para recorrer ao velho argumento da perseguição e das fake news contra o herói da democracia. Então ela está falando aqui dos mitodependentes, o pessoal da esquerda, tá? Porque eles que estão dizendo que não, que estão perseguindo Alexandre de Moraes, que as fake news contra o herói da democracia e coisa e tal. Não faltou quem argumentasse haver uma campanha de ataques contra o Moraes orquestrada pelo bolsonarismo ou pelo lavajatismo. Lógico que teve um monte de gente da esquerda falando isso, né? A Lava Jato acabou em descrédito e foi completamente desmontada em razão das mensagens mostrando que o Moro cruzou o balcão para orientar o Ministério Público. Diga-se de passagem, mensagens que não davam a entender isso não, tá? Mensagens muito leves que não queriam dizer absolutamente nada no final das contas. A Lava Jato foi desmontada porque chegou no STF, a verdade é essa. Só por isso, nada além disso. Sob essa régua, como classificar as atitudes de Moraes e Toffoli? Pois é, não tem como justificar de forma alguma, né? As investigações sobre as fraudes que avalizaram a cessão de crédito no valor de 12 bilhões do Master ao BRB, embora tutelada por Toffoli, continua. O processo de liquidação do banco está em curso e, se for sério, fará o escrutínio de todos os contratos e pagamentos, incluindo dos 500 milhões a consultorias e escritórios de advocacia que o Master informou no balanço de 2024. Então, na verdade, o Master gastou 500 milhões de reais, foi 129 milhões só com o Alexandre de Moraes, mas teve outros, teve mais gente contratada, não foi só o Alexandre de Moraes não, né? O conteúdo do telefone celular de Vorcaro, apreendido no dia que ele e outros 5 acusados foram presos, também está trancafiado em diferentes versões e locais. Pode nunca vir à tona, mas permanecerá como um fantasma sobre todos os que, de alguma forma, se envolveram nos rolos do Master. Então, olha só o que ela está falando aqui. O que ela está dizendo aqui é que isso seriam os meios de prova dessa pressão do Moraes contra o Banco Master. Tem o telefone do Vorcaro. O telefone do Vorcaro está lá em Brasília. Deixa muita gente com pesadelos. E eu imagino que sim, tá? E não só o Alexandre de Moraes, não, tá?
Como eu já falei para vocês, esse caso do Banco Master pega um monte de gente lá em Brasília, inclusive pessoas do Centrão, pessoas mais à direita, mas pega um monte de gente da esquerda também e principalmente pega o STF, né? O telefone do Vorcaro é um ponto de preocupação enorme nisso daí. E a liquidação do Banco Master. Tem um interventor agora no Banco Master levantando as informações, né? Nesse contexto, o ideal seria que tudo fosse apurado e exposto à sociedade. Não é o que se desenha. A julgar pela reação dos envolvidos e pelo silêncio dos que deveriam agir, e aí ela está criticando o Goné, está criticando o Fachin. São os dois que poderiam fazer alguma coisa nesse caso. Os dois estão mortos e enterrados. A gente viu hoje mais cedo que o Goné acordou e falou que não queria a cariação entre o Banco Master e o pessoal do Banco Central e o Banco de Brasília, mas no final das contas parece que vai ser mantida a coisa toda, parece que, olha só, o Alexandre de Moraes e o Toffoli estão dobrando a aposta, vão tentar derrubar essa parada toda, vão fazer a compra do BRB pelo o Banco Master pelo BRB e pronto, e foda-se, porque eles que mandam no país agora e lei não interessa mais, golpe não interessa mais. O mais provável é que toda essa história acabe tragada pela dinâmica da polarização e da disputa eleitoral de 2026 para depois ser soterrada por algum outro escândalo mais picante. Isso daqui me preocupa. Porque, basicamente, é Malu Gaspar dizendo que, olha só, capaz de não dar em nada. O que tem de prova é o telefone do Vorcaro e a coisa da coisa, eu não tenho prova mesmo. E, de novo, eu concordo. Jornalista não precisa ter prova. É que eu estava achando que haveria alguma coisa. Né? Eu estava achando, pela gravidade das coisas que ela falou, que ela teria alguma evidência para jogar nisso daí. O que ela está dizendo aqui é que não tem evidência, não. Ou melhor, o que ela está dizendo aqui é que ela jogou a toalha. Ela não vai mais se sacrificar nessa história, não. Ela deve estar sendo pressionada também, não tenho dúvida nenhuma. Que já tem muita gente ameaçando ela, muita gente ameaçando o Banco Master, ou seja, parece que o Alexandre de Moraes ganhou essa parada. Do que está dizendo aqui, ele ganhou essa parada. Vamos ver as consequências do que vai acontecer daqui para frente. Vai ser divertido de ver, infelizmente. Assim, vai ser divertido. Por quê? Porque vai mostrar para o pessoal da isentosfera, aquilo que eu falei, o que a Malu Gaspar está falando aqui também. Democracia não precisa de herói. Ou a democracia ela se sustenta por ela própria, ou ela já acabou. No momento que surge uma pessoa dizendo ser o herói da democracia, que eu vou salvar a democracia, principalmente quando se trata de um golpe imaginário, tanto como foi em 64, como foi agora com Bolsonaro, essa pessoa não é democracia, essa pessoa é um ditador. Ela não existe herói da democracia, né? Enfim, eu não gostei dessa coluna da Malu Gaspar, não. Assim, concordo com o que ela disse aqui, né? Mas o que ela deixa entrever nas entrelinhas é que ela não tem prova cabal nenhuma e que ela está dependendo do que tiver da investigação do Banco Master e do celular do Banco Master, que pode ser que nunca venha à tona. Tá na hora de alguém vazar alguma coisa aí. Será que alguém vai vazar esse celular do Banco Master? Dá para vazar, vocês sabem, né? O celular, quando ele é apreendido pela polícia, a primeira coisa que eles fazem é uma cópia completa da memória do celular. Essa cópia pode ser duplicada, tem backup, tem todo um processo para evitar, evidentemente, a divulgação dessa cópia, mas até onde será que o Alexandre de Moraes e o Toffoli conseguem obrigar a PF a não soltar essa cópia do celular? A gente não sabe, né? Enfim, galera, a impressão que dá dessa coluna aqui é que o Alexandre de Moraes ganhou, hein? Isso vai ter consequências. Muito obrigado por assistir até o fim. Se você acredita na liberdade, na verdade e no direito de questionar o poder, então deixe o seu like. Compartilhe deste vídeo e inscreva-se agora no canal. O algoritmo só entrega nossa voz quando você interage, e é isso que a esquerda mais teme. Aqui juntos nós furamos a bolha, derrubamos narrativas e mostramos o que a velha mídia tenta esconder. Poder em voz alta, onde a verdade fala mais alto.